E hoje vamos falar sobre o direito dos consumidores e de que forma é possível resguardar a compra ou algum serviço até a assistência técnica, a garantia desse produto e o direito à troca. É uma dúvida muito frequente aos clientes. E para esclarecer essas perguntas, aqui ao nosso encontro, aqui comigo está o advogado Denis Farias, que vai aí responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Denis, bom dia, seja muito bem-vindo. Já começo fazendo a pergunta do Rogério Monteiro, ele que mora na Guanabara. Ele fala que ele levou o celular dele para assistência técnica porque ele teria parado de funcionar e ainda estava na garantia. Mas ele foi informado que para consertar o aparelho eles precisavam de uma peça que vinha de fora do estado. E aí até agora nada da peça chegar. Nesse caso, se ultrapassar aquele período de garantia, uma vez que ele já deixou ali na assistência, ele pode receber como resposta, olha, já passou do prazo da garantia ou não? Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Bem interessante a situação, Amanda, só que o Código de Defesa do Consumidor ele é claro. O código dá 30 dias para que seja resolvido o problema. Se em 30 dias não resolver o problema, isso independe se não tem peça, se faltou mão de obra, independe de qualquer variação. Se em 30 dias não resolver, ainda que passe a garantia, o consumidor ele tem direito sim de trocar por outro, de comprar um outro e abater o que ele pagou ou ter o seu dinheiro de volta. A gente tem também aqui a pergunta, olha, da Rúbia Maciel da Pedreira. Ela fala que a televisão dela deu problema, ela já chamou a assistência, o técnico já foi na casa dela 4 vezes e não consegue resolver o problema. Diante disso, ela pode pedir a troca do aparelho? Amanda, tudo gira em torno dos 30 dias, tá? O técnico pode ter ido à casa dela várias vezes, sendo que se dentro de 30 dias não solucionar o problema, aí sim fica a critério do consumidor. Ele pode ter o seu dinheiro de volta, caso ele queira, devidamente corrigido. Ele pode também trocar por outro do mesmo valor ou trocar com um valor maior e abater o que ele pagou. Se dentro desses 30 dias o fornecedor ou a assistência técnica não resolver o problema, aí o consumidor fica a critério dele essas opções. O Orlando Reis do Una, ele quer saber de quem é a responsabilidade pelos custos do envio do equipamento, do produto, né, com problema, a assistência técnica, se a assistência, né, se não tiver uma unidade na cidade da sua moradia. Interessante também, Amanda, porque o que acontece? Os custos, durante o prazo da garantia, todo o custo de envio, de peça, de mão de obra é do fornecedor ou da assistência técnica. O consumidor ele tem a obrigação somente de levar o produto até a assistência técnica. Os custos do envio, peça, mão de obra, é tudo da assistência ou de quem vendeu. Olha, uma pergunta interessante também aqui, olha, Denis, da Vivian Meirelles, do PAA, ela quer saber como agir caso aconteça algo com um produto ou o produto desapareça ali, uma vez que ele é levado para a assistência. De quem seria essa responsabilidade do prejuízo? Interessante, Amanda, que o Código de Defesa do Consumidor ele fala sobre a cadeia de consumo. O que é a cadeia de consumo? Todos são responsáveis. A assistência técnica, quem vendeu e o fabricante. Então, à medida em que o produto ele está sobre a responsabilidade da assistência técnica, a assistência tem responsabilidade. Caso ela não tenha condições de arcar com o ônus desse prejuízo, o consumidor pode acionar tanto a assistência quanto quem vendeu e até o fabricante. Olha, uma dúvida muito comum também, inclusive já aconteceu comigo, viu, Denis? Do Renato Noronha, do Jaderlândia. Ele fala que ele chamou a assistência técnica até a casa dele para ver a TV que estava com problema, mas foi cobrado um valor para que o técnico fizesse aí essa avaliação, né, e esse orçamento do serviço. Isso pode acontecer? Porque às vezes eles falam assim, né, a gente vai cobrar tanto pela avaliação e se você fizer o serviço a gente já desconta. Isso pode? Isso é legal? Amanda, não. Nesses casos de compra e venda de produto, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro, entendeu? Esse tipo de cobrança ele é totalmente abusivo e ilegal. Uma vez que o produto dá defeito ou ele vem viciado, o que o consumidor tem a responsabilidade de levar até a assistência ou de levar até quem vendeu. Daí em diante, todos os custos extra, mão de obra, peça,
é da assistência, entendeu? Qualquer tipo de cobrança extra, ela é ilegal e abusiva, pode até gerar danos morais ou materiais. O Rony Pires, do Bengui, ele fala que o celular dele não estava funcionando, ele levou para a assistência e lá os técnicos teriam alegado mau uso, né, por parte do Rony, né, porque teria água dentro do aparelho. Mas não foi comprovado o que seria o problema. Nesse caso, como é que ele pode resolver essa situação? Porque fica aquele jogo de empurra-empurra, né? O técnico, a assistência fala que foi o problema do consumidor, o consumidor fala que não, nesse caso. Bem interessante também, Amanda. É bem verdade, tem que saber distinguir as coisas. É bem verdade que a garantia não cobre o mau uso. Ela só cobre situações de vício ou defeito no produto. No entanto, nesses casos, cabe à assistência técnica emitir um laudo para provar. E para resolver esse problema, Amanda, somente o Poder Judiciário. É necessário que o consumidor, nesses casos, leve a situação ao Poder Judiciário, dependendo do valor, ao Juizado Especial de Pequenas Causas, e ali ele leve a situação para o juiz e o juiz vai decidir, ele vai analisar, sendo que no processo civil a lei inverte o ônus da prova. Quem tem que provar se realmente houve ali o mau uso é a assistência e não o consumidor. Denis, como é que funciona quando a gente compra um aparelho, algum produto que oferece ali para o cliente aquela garantia estendida? Aquela responsabilidade passa a ser da loja ou do fabricante? Bem interessante, Amanda. A garantia estendida, ela funciona mais ou menos como se fosse um seguro, tá? É um plus, é um extra, porque a lei, ela já dá a garantia para o consumidor. E também algumas lojas contratualmente já dão. Agora, quando o consumidor e quando é oferecido para ele e ele aceita a garantia estendida, essa extensão, esse a mais, esse plus, e deve ser cumprido. Por exemplo, se a garantia estendida, ela garante para o consumidor a restituição do produto ou o conserto, mesmo que haja mau uso, ou seja, ela saiu daquela rotina, saiu do normal, aí o consumidor tem direito a tudo que foi oferecido na extensão, nesse seguro. Denis, então, muito obrigada pelas suas respostas, pelos esclarecimentos. E é ficar de olho, né? Tem direito, é correr atrás aí e buscar o que você, enquanto consumidor, tem como direito. Obrigada pela tua participação e a gente te espera aqui na semana que vem. Disponha sempre. Tchau, tchau.